Bom dia, igreja! A paz do Senhor Jesus a todos que estão aqui no nosso templo e a você que nos assiste através do nosso canal no YouTube, a paz do Senhor. Que você, quando encontrar esse conteúdo, esta adoração, esta palavra, que o Senhor Jesus possa ter um encontro especial contigo. Amém? Senhor Deus, eis aqui, Pai, o teu filho, o teu servo, Pai. Ajudai-nos, Pai. A nós nos resta apenas pedir a tua misericórdia, Senhor, para que, apesar de nós, sejamos instrumentos nas tuas mãos. O Senhor sabe quem somos, o Senhor conhece o nosso coração, mas o Senhor também conhece o amor que temos pela tua obra, Pai. Então enche, Senhor, teu servo do teu poder e que ele seja, Senhor, um vaso cheio do mais puro azeite para derramar no meio da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Privilégio estar na casa do Pai, compartilhar da sua santa palavra. Saúdo você que nos acompanha no YouTube. Seja muito bem-vindo e que em nome de Jesus você seja encontrado por essa palavra. Amém? O tema da mensagem de hoje é o encontro de Pedro. Depois do nosso encontro de 24 horas, o Senhor me instruiu, me incomodou a falar sobre encontros reais, de homens reais, pautados na Bíblia. Já falei sobre o encontro de Paulo em Damasco, já falei sobre o encontro de Moisés, e hoje vou falar sobre o encontro de Pedro. O que esses encontros geram em nós? De aprendizado, de princípio, de discernimento entre o encontro legítimo e o encontro ilegítimo. Porque, se bem observarmos, meus amados irmãos, por mais que a palavra nos instrua, nós temos grande dificuldade de cravar o que é um cristão genuíno sem caminhar com ele. Porque, na verdade, a palavra de Deus nos diz que se com a tua boca confessares e creres no seu coração, será salvo. Mas eu vi pessoas levantarem o braço, e eu cito o exemplo do seu Nonato, da igreja que eu era lá de Fortaleza. Ele levantava todos os braços e ia à frente, todo assim, por dezenas e dezenas de vezes. Já vi muitas pessoas, agora o segundo caminho para validar um cristão é um sacramento que a Bíblia deixou instruído, que é o batismo. É um pouco mais profundo, obviamente sim. Mas já vimos muitas pessoas entrar e sair da água apenas molhado. E o que tem esses homens e mulheres de Deus que na Bíblia ele faz distinção em alguns que tiveram encontros reais, transformacionais, e outros que tão poucos eram apenas motivação, apenas um voo de galinha. Que você vai lá, você dá um voozinho e acaba em nada. E após o encontro com Deus, e nós tivemos um encontro com Deus, foi algo muito forte para a igreja. Estamos caminhando agora para uma vigília de Pentecostes. E meus amados irmãos, em nome de Jesus, visite o coração para não viver de evento em evento buscando uma pequena motivaçãozinha. Tudo o que nós fazemos aqui tem um plano, um contexto, uma dedicação, uma intercessão, uma orientação do Senhor para gerar transformação real. Quem trabalha com motivação é o mundo. O mundo se especializou em doses homeopáticas de motivação. Que você vai lá, você recebe uma pequena motivação, quer seja num evento intelectual, quer seja numa festa, quer seja numa outra coisa, e assim que você sai de lá, você já vai sendo esvaziado e você precisa de um outro evento, de um outro encontro para se tornar motivado novamente. E a grande pergunta que eu faço é: transformação ou motivação? E se nós não nos confrontarmos com isso, meus amados irmãos, tem crente que está vivendo o evangelho de Cristo transformacional, poderoso, da mesma forma do mundo. Eu procuro alguma coisa para me motivar, para me dar um frio na barriga ou uma chorada ali, eu lavo meus olhos e ali segunda-feira eu começo motivado e ali eu vou
E eu preciso da próxima vigília, eu preciso do próximo evento. Mas, meus amados irmãos, o culto do Senhor foi para nós entregarmos para Ele o que eu já vivi com Ele durante a semana. Foi para me transbordar o que eu vivo no secreto. E se nós não nos visitarmos, meus amados irmãos, falo isso com todo o amor e temor no meu coração, a igreja de Cristo tem perdido o medo e não tem mais acreditado na transformação genuína. Eu tenho utilizado as práticas do mundo de coach, de motivação, de gerar êxtases nas pessoas e ir trazendo muitas pessoas domingo após domingo para gerar um sentimento, uma motivação. E quando nós adentramos nesses verdadeiros encontros desses homens e mulheres, isso nos leva a ter alguns starts para dizer: existe um encontro fake e existe um encontro real, transformacional. Vamos pensar o seguinte: se alguém hoje em dia encontra alguém famoso, poderoso, bem quisto nas redes sociais, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Juntar aqui e fazer uma selfie para ter a prova desse encontro. Se eu encontrei um político, um famoso, um artista, onde foi eu quero pegá-lo para dizer, realmente eu encontrei. Se alguém disser que eu não encontrei, eu encontrei. Está aqui a selfie. Só que o coração do ser humano é tão enganoso que aí já, através das ferramentas de editar foto, você consegue até reproduzir um encontro que não é real. Você pega a sua foto com a foto do artista, dá lá um ajuste e, teoricamente, comprova o encontro que você não teve. Mas para entendermos se houve ou não um encontro, você encontrar um artista, alguém famoso em um aeroporto, em algum momento, e ter um encontro mínimo com ele de 30 segundos, bater uma foto, foi um encontro? E tem muita gente querendo viver o evangelho dessa forma. Eu tenho que ter alguma coisa aqui para me dizer que eu tive um encontro com Cristo. Quer seja ali minha bio, quer seja um adesivo no carro, quer seja qualquer coisa que eu vou dizer, ou uma Bíblia grande que eu não leio e boto aqui debaixo do braço. Não, que eu tenho uma mínima comprovação que eu tive um encontro. Mas se você perguntar para aquela pessoa que conviveu com o artista por 30 segundos e você perguntar o que é que ele gosta de comer, você não vai saber. Quais são as suas preferências? O encontro ele está relacionado a um relacionamento íntimo e profundo. E sobre o encontro de Pedro, queria dar um breve contexto. Ele se dá na fase inicial do ministério de Jesus. Jesus, nosso mestre e Senhor, sai do anonimato, é batizado, é tentado no deserto, e depois, quando ele retorna, ele começa a angariar os seus primeiros discípulos até formar os 12. E é nesse início, na fase bem primária do ministério de Jesus, que ocorre esse encontro. Só que esse encontro que nós vamos nos debruçar, que está em Lucas 5, se já quiser ir abrindo a Bíblia, logo em breve nós vamos ler, ele não foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus, porque na verdade o seu irmão André era discípulo de João, e quando Jesus passou, ele era um dos dois que João Batista disse, não sou eu, ele é o Cordeiro de Deus, e ele, André, com outro discípulo de João, vão lá e tem aquele primeiro contato com o mestre, e André fala de Jesus para Pedro, e eles têm ali um primeiro contato. Depois a vida segue, Jesus continua fazendo seus primeiros pontuais milagres, como foi a questão do vinho, tudo, e depois ele se encontra novamente com Pedro. E é esse encontro que eu gostaria de se debruçar. É bem interessante que a palavra de Deus ela é magnífica e perfeita, ela não se contradiz, ela ratifica, porque esse mesmo encontro ele foi noticiado nos 4 evangelhos, mas apenas quem colocou uma lupa e expandiu esse encontro em nível de detalhes foi Lucas. Porque 2 dos evangelistas falaram, Jesus encontrou os pescadores e disse, vem, e seguiram. Mas entre vem e seguiram, tiveram uma série de eventos que ocorreram por horas, que Lucas foi o único que se debruçou entre encontrar, vem, largar tudo e seguiram. Vamos lá, Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1.
Diz assim a sagrada palavra de Deus, vou ler na NVI. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começaram a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, postou-se ao pé de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Então, nesse detalhe, alguns outros que foram mais só passados, deixaram tudo e seguiram. Talvez chegaram ali no final e relataram apenas mas os detalhes, os pormenores, foi Lucas que pegou. E, obviamente, o caráter de Pedro, a intempestividade de Pedro é bem conhecida, bem notada. E a reflexão que eu faço é, como um homem intempestivo, com todas as suas características pessoais, ele tem um encontro que o chacoalha todas as suas estruturas, e a partir daí esse homem ele passa a viver um processo transformacional para se tornar o pilar da igreja. Quem encontrou o Pedro no final da história não tem nem relance de quem foi aquele Pedro que encontrou Jesus. E quem encontrou o Pedro que conhecia lá e perguntasse: você acredita que vai dar alguma coisa daí? Também não acreditava. Mas essa transformação que teve início com esse encontro é algo que me inquieta muito e que deixa boas lições para nós. A primeira lição é encontro na multidão. Está no verso 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados. Aqui, gente, o que a gente já consegue pegar é que não existe um padrão para os encontros de Deus. Gideão ele chamou sozinho. Moisés ele chamou sozinho. Paulo ele já chamou com espectadores que não entendiam o que estava ouvindo. E no caso de Pedro, ele chamou ele no meio de uma multidão. Deus, ele é muito caprichoso. Jesus estava nutrindo a multidão de palavra, de ensinamento, mas naquela forma que ele se relaciona com todos, dando um alimento espiritual, ele estava ali com Pedro intimamente trabalhando o coração daquele homem. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que muitas das vezes o encontro pode acontecer sozinho, mas muitas vezes você pode estar na multidão e o Senhor, daquela mesma forma que falou para aquela mulher do fluxo de sangue, que diz: quem me tocou? O Senhor, ele faz distinção na multidão de um coração único e singelo. Então, a primeira lição que nós temos é que o Senhor, ele encontrou Pedro na multidão. E aqui o lago de Genezaré é o próprio mar da Galileia. Ponto 2. Jesus nos encontra. Verso 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. O mar da Galileia é chamado de mar porque é um lago muito grande e ele vive, até hoje ainda tem muita influência, mas naquela época era essencialmente um local de pescadores. E dentre toda aquela extensão daquele mar, daquele lago,
ele escolheu o local onde Pedro, a pequena cooperativa de pescadores de Pedro, estava. Ele poderia escolher qualquer outro território. Era muito vasto. E dentro daquilo ali, a multidão comprimia. Tem 2 barcos parados, que eles estavam ali já frustrados, pegando a rede. Tinha 2 barcos. Um de Pedro, que não era de Pedro. Ele entra no de Pedro. E, assim, Jesus encontra. E eu fico pensando, obviamente que presumo eu que Pedro tinha pouco contato com Jesus, o que é que esse cara está no meu barco? Eu imagino que o pescador tinha algum ciúme, alguma coisa, ele entrou no barco de Pedro. E Pedro fica ali, meio inquieto, sem muito entender, e o Senhor fala, empurra mais um pouquinho ali, que eu vou usar o seu barco como o meu púlpito. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que é o Senhor que nos encontra. 1 João 4,19 vai dizer, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o Senhor, ele tem essa característica, mesmo não precisando da gente, mesmo sendo autossuficiente, Senhor de tudo e de todos, mesmo sendo adorado de eternidade em eternidade por anjos, ele cria situações únicas para continuar nos encontrando. E para Pedro tinha que ser aquele cenário da pesca no seu próprio barco. Ponto 3. Jesus ordena. Tendo acabado de falar, isso aqui, o seu sermão, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem a rede. No verso anterior, no 3, ele sentou e falou e pediu para Simão, afasta o barco. Ele apenas sugeriu, Simão, já estou aqui com o teu barco, afasta ali um barco um pouquinho para mim. E ele fez um sermão. E a Bíblia não diz o que foi pregado nesse sermão. E esse é o tipo de coisa que a gente tem. Eu, quando eu vejo essas lacunas, o que é que Jesus pregou nesse sermão? Tendo Pedro como espectador no seu barco, os pecadores, multidões. Quanto tempo durou? Eu imagino Pedro, um cara inquieto, já tinha trabalhado a noite toda. E aí, até onde vai isso aí? Se for um sermão mais longo. O quanto Pedro foi confrontado na sua intempestividade, na sua inquietude. Jesus, eu estou a noite toda acordado, Jesus. Se eu não liberar o barco, eu não deixar ancorado, eu não posso ir para casa. E o sermão rendeu. E nós não sabemos o quanto o sermão rendeu. Só que depois desse sermão, Deus olha, Jesus Cristo, o Senhor, para Simão e diz, vá para as águas mais profundas. E ali Pedro ele começa a ter um relance de um Senhor que não sugere, um Senhor que ordena. E ali ele dá uma ordem clara. Vá para as águas mais profundas. E ali ele já assume o seu papel de Senhor. E nós temos que entender que enquanto Jesus está ali nos cercando, ele é sugestivo, como ele diz, por favor, faz isso. Mas a partir do momento que ele se revela, ele já se posiciona desde o primeiro momento como Senhor. E como Senhor, ele ordena, ele não sugere. A Bíblia, a sua sagrada palavra, é um livro de ordenâncias, não de sugestões. E ali Pedro, ele teve lá o seu primeiro obedecer ou não obedecer. Eis a questão. E lembremos que nas águas mais profundas, como já disse Ezequiel capítulo 47, é onde o descontrole acontece. E eu fico me imaginando, Imagino Pedro, o líder daquela cooperativa de pescadores, ver um homem falar, vai lá. E aí, Pedro vai retrucar, vai desobedecer, vai questionar, vai negociar, vai argumentar. Ou aquele homem forte, intempestivo, ia baixar a sua cabeça e seguir o mestre. Então, todos nós, em algum momento, nós receberemos ordens. A Bíblia é a ordem geral. Mas todos nós, em nossa jornada, receberemos ordens específicas para testar o nosso caráter. Ponto 4. Ponto 4. Jesus confronta a razão. No verso 5, Pedro responde a essa ordem de Jesus. Ele não disse ainda que ia, não disse que não ia. Mas ele tenta puxar
a conversa, o diálogo para as 4 linhas da razão. E ele fala: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus estava querendo puxar Pedro para o sobrenatural e ele quis puxar para as 4 linhas. Jesus, com todo respeito, quem entende desse ramo aqui somos nós. Com todo respeito, se fosse de carpintaria, você poderia até dar uns pitacos. Se fosse de lei, eu sei que você é um rabi, você está ali e tal, mas de pesca, Senhor, quem entende somos nós. O horário, a quantidade, o posicionamento, quem entende somos nós. Aí o Senhor está aqui, a gente se esforçou a noite inteira, estamos frustrados e o Senhor vem mandar voltar, e não só voltar, mandou ir para as águas mais profundas, não só ir nas águas mais profundas durante o sol, porque a pesca, o sol ele confronta para que os peixes saiam ali da superfície. E Pedro ele tenta trazer Jesus por campo da razão. Só que o nosso mestre ele não aceita jogar nessas 4 linhas da razão. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Ao encontrar Jesus, Pedro quis trazer o controle, a razão natural, e Jesus disse: não, você vai ter que se jogar no descontrole, no irracional, no sobrenatural, no desconforto. Você quer jogar comigo nas 4 linhas do natural? Eu não jogo esse jogo. E eu te fiz a pergunta e você tem a possibilidade de responder. Se vai querer jogar nas tuas 4 linhas, que eu não jogo esse jogo, ou se você vai querer realmente entrar no assombro, no espanto do sobrenatural. É o que Paulo colocou lá no 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Quem está de fora diz: isso é loucura. Quem está de dentro diz: é poder de Deus. E o Senhor, ele nos leva a esse momento de desafio, de desconforto. Ponto 5. Jesus exige obediência radical. E aquele homem sendo chacoalhado na sua razão, presumo eu, sendo confrontado pelo sermão mais poderoso que ele ouviu na vida, ele tinha: obedecer ou não obedecer? Eis a questão. E ele, imagina, ele respira, acalma toda a minha intempestividade, toda a minha força, porque talvez eu queria mandar Jesus ir para casa do chapéu ou fazer qualquer coisa, me dá meu barco, me dá minhas redes, eu estou cansado. E ele respira e diz: mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. E temos que entender, meus amados irmãos, que os encontros com Jesus, eles nos exigem obediência radical. Obediência com coragem. E ali, meus amados irmãos, temos uma grande lição, que é uma lição que se aplica até hoje. Nós sempre estaremos na bifurcação entre viver o sobrenatural ou ficar preocupado com o mico e o que vão pensar de mim. Pedro estava nesse dilema. E se der errado? O qual eu vou ser chacoteado aqui? Pedrão, você é o bonzão, né? Manda de pesca, vem um cara aí, fala umas coisas aí, fala umas groselhas, você entrou e não deu nada. E Pedro, ele teve que lutar com isso. Entre o mico ou viver o sobrenatural de Deus. E, infelizmente, a igreja ainda está sendo paralisada hoje por isso. Que a gente se preocupa com a nossa imagem, o que vão achar de nós. Vão me achar que eu sou invasivo demais, vão achar que eu sou louco, vão achar que eu... E muitas vezes eu me travo. E muitas vezes eu não vivo o sobrenatural de Deus porque eu tenho a minha reputação e a minha imagem alta conta. E, na verdade, nós precisamos sim, se humilhar e dizer: Senhor, se pagar o mico, já ando com o narizinho de palhaço, bota aqui, glória a Deus por isso. Mas se fizermos uma análise até racional, que não é racional, o princípio básico de qualquer investimento ou qualquer coisa que você faz é o ganho versus riscos versus as perdas. Se eu apostar tudo e der errado, perdi um pouco. Um miquinho para a conta que não vai ser o primeiro nem o último. Mas se der certo, é algo assombroso que pode acontecer.
E muitas das vezes nós estamos jogando aqui com o máximo de controle, mas deixando de viver o sobrenatural do Senhor, com medo do mico. João 15:14 vai dizer: vocês sois meus amigos se praticares o que eu vos mando. Então não adianta dizer que é gospel, que é legal, que ama Jesus e tudo, e se não se jogar na obediência radical, Jesus vai dizer: meu amigo é quem me obedece. Meu amigo é que está disposto a entrar no desconforto por amor do meu nome. E não se iluda, amados irmãos. Não existe cristianismo sem obediência radical. E esse desconforto ele vai sendo gerado após o nosso desenvolvimento. Porque quanto mais a gente cresce, muitas vezes o Senhor diz: acha que está confortável? Acho que muitas vezes ali... Não, vou te dar outra missão que vai te desconcertar, que vai te desestruturar, no bom sentido. Ponto 6. Jesus revela o seu poder. Versos 6 e 7. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. E aqui, meus amados irmãos, tem uma lição implícita que Pedro foi, mas ele estava ali com a fé meio 50-50. Porque se ele tivesse convicto, ele já ia com os 2 barcos, concorda ou não? Ele disse: talvez a minha zona de segurança, eu não vou nem tentar convencer outro. Eu vou aqui com o meu barquinho, talvez tivesse ali 2 mais próximos, vamos. Mas quando o sobrenatural acontece, ele tem que chamar reforço, manda barco, vem, e a palavra é muito clara, dizendo que os barcos ficaram a ponto de afundar. Mas o que é assombroso aqui, que não foi um problema de peixe, foi um problema de barco e rede. Se Pedro recebe essa palavra e vai nas outras cooperativas de pescadores, se ele tivesse já num nível de fé tão grande, vamos levar tudo, que viria tudo. A limitação foi a quantidade de rede e barco. Da mesma forma da viúva de Sarepta. O que parou o milagre foi a quantidade de vasilhas. O que parou esse milagre foi a quantidade de rede e de barco. Mas algo sobrenatural estava ali. Esse, meus amados irmãos, Jesus até então ele tinha feito entre 4 e 5 milagres, é que os estudiosos dizem. O vinho, 2 curas e liberado o endemoniado. Todos estes ainda em ambientes controlados, com poucas testemunhas, e que até então poderia ser jogado como um profeta poderoso. Um profeta poderoso poderia expulsar demônios, não foi a primeira cura que ocorreu em nome de Deus, mas esse foi o primeiro milagre, onde o Senhor do universo se revela para uma multidão, dizendo que não era mais sobre peixe, era sobre o Criador do lago. Não era mais sobre Galileia, era sobre o Criador de todo o universo que estava se revelando. Para aqueles pescadores ver o que eles viram, não era mais se tinha peixe, mais peixe ou menos peixe. Quem é esse que na sua palavra, em minutos, todos os peixes se agrupam e quase pulam dentro das nossas redes? Quem é esse? E ali o Senhor se revela como o Senhor de toda a natureza. Louvado seja o teu nome, Senhor. E essa revelação de poder, meus amados irmãos, aconteceu com Paulo, quando Jesus o cegou. Aconteceu com Moisés, quando ele manda fazer um milagre, coloca a mão, tira a mão, pega a serpente e tudo. Em algum momento, se a gente estiver sensível nesses encontros com o Senhor, Ele vai mostrar algo que é assombroso. Algo que é inquestionável, incomparável, diferente de toda e qualquer experiência. E a lição que nós aplicamos aqui, meus amados irmãos, sobre os encontros, talvez um grande
sinal de ser crente ou não é se nós já vivenciamos um assombro que quebra toda a nossa estrutura. Não estou falando um testemunho de outra pessoa, não estou falando um testemunho bíblico. Em qual momento nós encontramos esse Senhor, passamos a caminhar com Ele, que nós vivemos algo assombroso, que você fala e não tem como explicar. Porque não tem como encontrar esse Senhor e em algum momento ser tragado por esse assombro, por esse espanto, por esse sobrenatural, por esse imponderável, por esse inexplicável. E esse inexplicável de Pedro foi no local onde ele tinha todo o controle e domínio. Ele teve que ser dilacerado com o poder de Deus. Ponto 7. Jesus Santo. Lucas 5, 8, 9. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia sido feita. O milagre não revelou apenas o poder de Jesus ou de um rabi. Revelou que Jesus é Deus. E ao ter as escamas dos olhos caídas, vendo que Jesus é Deus, não tem como ficar frente a frente com esse Deus e não se prostrar em adoração. E Pedro se curva diante do Mestre. E para os judeus, você só se curva diante de Deus. E ali, vendo aquela cena, vendo aquele milagre, Pedro se curva diante do Mestre. E Pedro, ele começa a ter um confronto interno que diz: ele estava tão perto de mim. Eu fui apresentado a ele uma vez e desdenhei dele. Ele pediu esse barco aqui e eu talvez estava inquieto, querendo ir embora. Ele mandou eu pescar e talvez eu fui sem acreditar muito. Mas agora eu vejo que é o próprio Deus revelado, frente a frente comigo. E se tem uma cena que, se a gente pudesse parar o tempo, eu queria ver qual foi esse start, qual o segundo que eu saio ali achando que era um homem, que era um carpinteiro, um profeta, e qual momento eu paro e olho e diz: eu estou na frente do próprio Deus. E ali ele se curva e se prostra e diz: Senhor, afasta-te de mim. O que Pedro viveu não foi diferente do que Isaías viveu. De Senhor, eu não consigo ficar aqui, eu sou um homem impuro. Não tem como ficar frente a frente desse Deus e não ser constrangido com a sua santidade. Pedro, ele se vê tão pecador e disse: Jesus, vai embora. Eu não vou querer nenhuma lição sobre a próxima pesca, eu não vou querer conversar com você, eu não sou digno de estar frente a frente contigo, Senhor. Tu és santo. O texto não disse, vendo que Jesus era poderoso e Pedro fraco, Pedro, vendo que Jesus era santo e Pedro pecador, ele disse: Senhor, afasta-te de mim. E nós temos que entender que em algum momento, em nossos encontros, ou no nosso encontro, a santidade, a pureza de Deus, ela tem que ser revelada. Para gerar um chacoalhão santo em nós e dizer: Senhor, eu não sou digno, me ajuda. Me ajuda, Pai, me ajuda. Eu não sou digno de estar em Tua presença. Obviamente que o Pedrão, ele não tinha uma clareza do que era a graça ainda. Ele ainda estava com a mentalidade da lei. É só na graça que nós conseguimos estar perto desse Senhor, sem ser degladiado pelo seu poder e santidade. Ponto 8. Jesus, a resposta ao medo. Verso 10, parte A. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Aí aqui é a parte que eu quero ressaltar. Então disse Jesus a Simão: não tenha medo. Ter a revelação de quem é esse Deus, ter esse encontro é algo tão duro, tão profundo, tão transformacional que Pedro estava em parafuso. Como muitos dos que encontraram Jesus ficaram: o que é que vão achar de mim? E o meu trabalho, e o meu dinheiro? E agora vão achar que eu sou trouxa, e não sei o quê. E você fica ali naquela
loucura, querendo racionalizar, querendo controlar o incontrolável. E Jesus olha para Pedro, sabendo que a crise que ele estava, e diz: Pedro, não tenha medo. Não tenha medo. Eu sei que me encontrar é algo que quebrou todas as tuas estruturas, te desconstruiu. Mas agora eu te digo, não tenha medo, Pedro. Não tenha medo. Se Jesus diz que ao encontrá-lo não é para ter medo, ele assume que existe um medo natural gerado ao encontrá-lo. Mas ele nos diz: não tenha medo. Não tenha medo. Ponto 9. Jesus revela o propósito. Parte B do verso 10. Não tenha medo, ele falou, vírgula, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro, não achando que era digno de estar na presença do Senhor, cheio de medo, cheio de angústia, ele fala: não tenha medo. Ponto. Isso aqui é para trás. Agora eu te dou um propósito. Serás, Simão, pescador de homens. Então nós temos que entender que encontrar esse Senhor, ter esse encontro com Ele, nunca vai parar em nós mesmos. No que a gente quer, na nossa necessidade imediata, será para a glória dEle e para a expansão do seu reino. E ali ele fala: Pedro, tudo que você viveu, tudo que você foi treinado, todo esse teu contexto marítimo, eu agora estou adaptando para pescador de homem. Da mesma forma que você via um peixinho pequeno que talvez não valia muita coisa e você valorizava quando não pescava nada, eu vou te colocar pessoas insignificantes para você cuidar. Da mesma forma que você vai ver um peixe grande que se debate, que você luta contra ele, eu vou botar umas ovelhas meia cabeçuda que vai dar trabalho para você, Pedro. Então, todo o teu contexto de pesca, Pedro, eu vou estar usando para que você se torne um pescador de homens. Então, temos que entender, meus amados irmãos, que toda a nossa vida, todas as nossas experiências, o Senhor, Ele é meticuloso em usar para louvor da sua glória. Eu fico imaginando o Pedro ali naquele contexto transtornado, imagino ele já rendido, de joelhos, chorando talvez, imagino com essa experiência. Aí ele recebe: de agora em diante você será pescador de homem. Aí ele: o que é que eu faço com isso? O que é que eu faço depois desse barulho? O que é que eu faço depois dessa trombada? Lembra que existia contexto, multidão, e o Pedro aqui prostrado, e ele olha assim: rapaz, o que é que o pessoal está achando de mim aqui? E agora, já posso se levantar? O pessoal está olhando, vão me perguntar. Porque esse foi o sentimento dele. Ele viveu algo pessoal, mas com a multidão de espectadores. Talvez para ser quebrado toda a vaidade dele, toda a autossuficiência. E se alguém que ouviu aquela conversa de Jesus e disse: Pedro, pescador de homem, ele até um pescador meia boca de peixe, como é que vai pescar alguma coisa? E se alguns que ouviram aquele propósito, aquela determinação de Jesus sobre a vida de Pedro, talvez nem Pedro acreditou mesmo. Senhor, o que é que tu vai fazer disso aqui? Talvez os demais não entenderam. Mas quando o Senhor, Ele estabelece a sua palavra, ela se cumpre. Esse mesmo homem, se você avançar no tempo, cheio do Espírito Santo, ele sai para uma multidão e disse: arrependei-vos, pois vocês mataram o Filho de Deus. E 3.000 pessoas se convertem em um único sermão. É ou não é um pescador de homens? Jesus cumpre. Esse mesmo homem, Deus usou num ponto mais sensível da expansão do reino, que era: o que é que vai acontecer com os gentios? Pedro manda ir lá para Cornélio, e a partir dali o evangelho é aberto aos gentios e ele batiza os primeiros gentios. É ou não é um pescador de homens? Então, quando o Senhor dá a palavra, dá o propósito, a gente não vai entender, a gente não vai compreender, a gente muitas vezes não vai acreditar. Mas se continuarmos com Ele sem medo, ao longo do caminho, Ele vai cumprir a sua palavra. Ponto 10. Tudo
por Cristo. 5:11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. É meio intrigante e Jesus ele é criativo, maravilhoso, que Pedro teve a pesca mais rentável da sua vida e não fez R$1. Não fez um dinheiro da época lá. Não fez um denário. Que eu imagino lá ele cheio de conta para pagar, cheio de problema vendo o peixe entrar. Rapaz, vou estar bem na fita. Vamos. E peixe grande já saindo aqui. Rapaz. Aí olha tudo assim. Aí Jesus olha para ele aí. Vem ou fica? E ali ele larga tudo. Tudo. E é bem interessante que nos relatos dos outros apóstolos, ele fala, largaram tudo e o seguiram. Mas a gente não sabe o que é esse tudo. Poderia ser apenas Lucas dá a ênfase o que foi esse tudo mesmo. Eles largaram o seu maior desempenho profissional, a sua maior renda num curto espaço de tempo. Ele e os seus amigos e seguiram Jesus. E qual a lição que fica, meus amados irmãos? Encontrar Cristo nos gera uma bifurcação sobre tudo ou nada. All in ou não. Não tem como ser encontrado por esse mestre, ser confrontado por esse mestre, ser desconstruído por esse mestre, depois dizer, Jesus, agora eu vou aos poucos, devagarzinho, no meu ritmo. Não, Jesus, é tudo ou nada. Não, Jesus, vamos fazer aqui um processo para a gente se organizar. Não, ou você aceita meu senhorio de tudo, ou é nada. Eu me revelei de uma forma única, sobrenatural para a sua vida, mas toda a tua convicção, todo o teu controle, todas as suas prioridades, planos, projetos, tem que ser subjugado a mim. Topa? E aí é muitas das vezes que muitas pessoas nem têm o encontro que Pedro teve, e algumas têm o encontro que Pedro teve, mas quando chega para entrego tudo, ele diz, não quero não. Me lembrou agora, não estava no script, um caso real, onde viaja a trabalho, há uns 2 anos atrás, eu sempre viajo, levo a Bíblia na mochila, e fui tirar o notebook, e acabou que eu coloquei a Bíblia aqui na mesa, e o cara, você é crente? Eu disse, sou. E a partir dali, era um trabalho com outra toda, com outra finalidade, e aí se desembocou para 2, 3 dias eu estar intensamente com a pessoa falando de Bíblia, de testemunho, do Senhor, não sei o que e tal. E eu disse, Senhor, agora eu vou tentar sair aqui desse ambiente, né, que é profissional e tal, vou tentar almoçar com ele, e no almoço eu vou cercar o Lourenço ali para que o homem não escape, vou tentar dar o gran finale. E eu vi um homem quebrantado, assim, por uns 3 dias trabalhando com ele, um cara que eu tinha pouca convivência, ele, cara, eu não dormi com esse negócio, e tal, e bem constrangido, e no final a gente almoça, e no final, cara, mas isso aqui tudo tem que terminar com um posicionamento teu. Ou você pode entender que é algo mais ou menos, algo legal, ou você pode entregar tudo para esse Jesus e largar o controle e tudo. E eu vi um homem chorar e dizer, eu não estou pronto para entregar tudo para Cristo. Eu não estou pronto. Me confrontou, me fez sentido, mas eu não estou pronto. Então todos nós vamos chegar em algum momento que vai chegar essa bifurcação e assim, você vai entregar tudo para Cristo ou não. E o preço do nosso mestre já está muito claro. Tudo. Não, Jesus, 99%, não, tudo. Ou ele é senhor de tudo, ou ele é senhor de nada. E tem muitas pessoas que estão no contexto cristão, gospel, talvez que ainda não entenderam que é tudo por Cristo. Tudo é tudo. Teu tempo, tuas prioridades, teu recurso, teus projetos. Cito outro exemplo. Tá surgindo uns caos aqui, pastor Caio, do nada, sem estar. E minha irmã mora fora, mora lá nos Estados Unidos, e uma vez visitando lá, a sogra dela, de muito bom grado, ela tem uma experiência muito boa na América,
E ela chegou, não, vocês têm que vir para cá, e mudem para cá, e aqui é muito bom. Que na época a Ana estava grávida, nós estávamos grávidos da Rutinha, a Ruth já nasce como americana, e BBB, e bababá. Aí tem hora que eu vou mudando a minha face, a Ana já fica assim meio preocupada, né? O que é que vai sair disso aí, né? A Ana já fica assim, qual vai ser a sapatada que ele vai dar? Deus tem trabalhado isso em mim, né? Eu respirei. E ela só falando. E aí, vocês vêm? Eu disse, com todo respeito e amor, a América é apenas um destino como qualquer 200 países do mundo. E o meu local é onde o Senhor determina. Não vejo nada do Senhor na América para mim. Agradeço o convite, não faz sentido. Se a gente não entender essa concepção, que até onde a gente mora, até onde a gente trabalha, a empresa que a gente, o negócio que a gente fecha ou não, se não tiver tudo servindo ao Senhor, nós vamos estar ainda numa confusão, que é dizendo, Senhor, é tudo por ti até a página 2. É tudo por ti, desde que o meu plano, as minhas prioridades, tudo ocorra certo, como Pedro quis trazer para a minha região de controle. Não. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que é tudo por Cristo. E é confrontador. Mas Pedro assumiu o boleto. Eu fico imaginando ele já saindo e dizendo, gente, fica aí, ó, assume. O que eu vi aqui eu não posso deixar passar. Eu já deixei passar uma vez quando André me apresentou. E ele, por benevolência, ele veio me encontrar. Eu não posso. É tanto que, quando perguntaram ao mestre, Senhor, mas eu tenho um velório para fazer. Ele disse, deixem os mortos sepultarem aos mortos. Deixem os mortos sepultarem aos mortos. E sobre o exemplo de Pedro, é um grande exemplo de um desenvolvimento cristão, atestando o que o discípulo, o apóstolo do Senhor diz, que a salvação ela é um encontro, ela é um momento, ele é um ato, mas que nós vamos nos desenvolvendo ao longo desse processo. E Pedro é um que ratifica isso. Se pegar, não existe uma conversão, varinha de condão, aceito, plim, 100% caráter de Cristo. Não é assim que funciona. Existe uma transformação ao longo desse processo. Porque esse Pedro que encerrou como cabeça da igreja, ele era tão parecido com Cristo que todos já diziam, eu quero ser igual a Pedro. Mas esse Pedro que iniciou era um pescador intempestivo. E ao longo desse processo o Senhor foi transformando, foi modificando e gerando o caráter de Cristo em Pedro. E eu fico imaginando que Pedro era casado. Rapaz, você está cada vez menos o pescador troglodita e mais parecido com esse Jesus. Você está cada vez ficando um blend melhor, você está ficando cada vez mais parecido com esse Cristo. E nós temos que entender que da mesma forma que esse chacoalhão, que esse encontro nos descontrola, ele nos convida a uma jornada de dependência, de amadurecimento, de crescimento com esse Senhor. Porque esse Pedro foi aquele que andou sobre as águas. Foi aquele que quando um conflito lá no Evangelho de João, que falou, mestre, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Foi aquele que, ao ver Moisés e Elias ali transfigurados, Senhor, vamos fazer umas tendas e vamos ficar aqui nós. Foi aquele que cortou a orelha para defender o mestre. Foi aquele que disse, em teu nome, Senhor, pelo teu nome estou disposto a morrer. Mas esse mesmo homem com todos esses autos, foi o homem que ao se dispersar afundou. Foi o homem que negou o nosso mestre 3 vezes. E o Senhor, ao longo dessa jornada, foi gerando o caráter em Pedro. Foi o homem que teve que ver Jesus face a face e ouvir 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E ali já cansado da argumentação, confrontado com a sua irrelevância, com a sua fraqueza, ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E foi aquele mesmo homem que fugiu da cruz, da perseguição e do sofrimento, mas depois cheio do Espírito Santo,
ele é confrontado com toda a liderança religiosa, aquela mesma que condenou Jesus, e diz: convém obedecer a Deus ou aos homens? Desce o rego. Se é para bater, pode bater. E sai comemorando, regozijando, porque sou digno de sofrer pelo meu mestre. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã? Pode baixar as luzes. Se Moisés estiver por aqui, a gente está encerrando. Primeira lição: o encontro ocorreu na multidão. Segunda lição: é Jesus que nos encontra. Jesus foi em direção a Pedro e ficou no seu barco. Jesus, em algum momento, ele vai ordenar. Ele ordenou a Pedro: vai para as águas mais profundas. Jesus, ele confronta a nossa razão, ele dá ordem contra toda lógica, contra todo controle. Jesus, ele exige obediência radical, tudo ou nada. Jesus, ele revela o seu poder, e ao revelar seu poder, ele se revela como o próprio Deus. Jesus é santo. Pedro foi confrontado com a santidade de Cristo. Jesus, ele é a resposta ao nosso medo, às nossas inquietações de segui-lo. Ele é a própria resposta. Ele falou a Pedro e fala para nós: não tenha medo. Jesus, ele revela o propósito ao dizer: Pedro, eu te farei pescador de homens. E Pedro teve que responder deixando tudo para trás e seguindo Cristo. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. A tua palavra foi lançada, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Minha oração é que ela toque os corações, que ela gere vida. A minha oração, Senhor, é por encontros reais, transformacionais. Não motivação, não algo diluído, mas que nós possamos, Senhor, ter a dimensão do que Pedro viu. Que nós possamos viver o que aquele homem viveu naquele barco, frente a frente com o Mestre. Onde toda a estrutura, todo o controle, toda a razão é subjugada à tua glória, ao teu poder e à tua majestade. Leva-nos, Senhor, a um lugar de desconforto, Pai. Leva-nos, Senhor Deus amado, a um local de obediência, de dependência, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um local, Pai, de prostração, de sujeição, como Pedro se prostrou a Ti. Leva-nos, Senhor, a esse mesmo lugar. Senhor, te peço perdão, Senhor, por tantas vezes querer viver o Evangelho sobre as minhas condições, sobre a minha forma de pensar e agir. Não, a tua palavra é muito clara: o Senhor é rei, o governo é teu, o poder é teu, a glória é tua. Louvado seja o teu nome. Se tem alguém aqui nessa manhã que queira aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, não por uma emoção, não por uma motivação, erga a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. Se tem alguém que nos assiste, também deixe o seu nome, sua cidade. Os intercessores oram por você. Repita essa oração comigo, mas só faça essa oração se você nunca fez. Só faça essa oração se você tem convicção ou você está com receio de não ter tido esse encontro. Não use essa oração como mais uma oração repetida automática, não. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, aquele que morreu por mim e ao terceiro dia ressuscitou. Reconheço que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu me subjugo, Senhor, à Tua vontade. Seja o Rei e Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Tem misericórdia de mim, Senhor. Amém. Mas um outro convite é para você que é cristão e muitas vezes entre os altos e baixos, talvez se viu como Pedro, que já teve dias melhores, dias mais confiantes, dias que era a resposta de Deus para muitas pessoas, e agora
Talvez você se vê oscilante, frágil, com medo. Em algum momento o Senhor ele teve que encontrar Pedro para restaurar a fé. Foi um reencontro. E Jesus faz a mesma pergunta que fez a Pedro: tu me amas? Verdadeiramente tu me amas? A que ponto tu me amas? Em qual local eu estou na tua vida? Onde estou nisso tudo? Se você já é cristão, já teve um encontro com Deus, mas sente que você vive muito mais do passado do que com esperança no futuro, o Senhor te diz: não tenha medo, eu te farei algo útil no reino. Faça essa oração. Senhor Jesus, perdoa, Senhor. Ore com as suas palavras. Ore, Senhor, restaura a minha fé, restaura a minha história, me leva a um outro lugar, me sustenta, Pai. Não quero viver um evangelho de montanha-russa, que às vezes eu estou lá no topo, super espiritual, e depois eu estou lá embaixo, questionando tudo. Não quero, Senhor Deus amado, vencer pecado por um momento e depois ser batido e aprisionado por ele. Me ajuda, Senhor Deus amado, a ser restaurado como o Senhor restaurou Pedro. Leva-me, Senhor, a um lugar diferente, um lugar onde eu me pareça muito mais contigo. Que é o olhar no retrovisor, Pai, e ver aquela pessoa que te encontrou a primeira vez seja apenas lampejo do teu projeto. Que eu consiga viver, Senhor Deus amado, toda a tua vontade, toda a tua perfeição em minha vida. E para isso, Senhor Deus amado, eu subjugo a minha vontade, subjugo o meu querer. Estou disposto, Senhor Deus amado, a entregar tudo por ti. Tudo por ti. Louvado seja o teu nome. Vamos ficar de pé. Erga a sua mão como quem recebe. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Toda honra e toda glória somente a ti, meu Senhor. Que o amor de Deus, um Deus de encontro, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um Deus que nos encontrou antes da criação do mundo e que encontrou todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário e os venceu, e que a comunhão do Santo Espírito de Deus, a consolação do Santo Espírito de Deus, aquele que nos ajuda a caminhar nesse processo de amadurecimento, de santificação, esteja com a sua casa, com a sua família. Vão na paz. Excelente domingo, em nome de Jesus.